Então, pessoal, nesta aula nós iremos começar a estudar o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Então, números inteiros nada mais é do que os naturais mais os opostos desses naturais. Na última aula, nós estudamos o conjunto dos números naturais. Então, a gente verificou que esse símbolo aqui representava esse conjunto. E ele era composto pelo zero, ok? Que é um número neutro. E aqui nós tínhamos também os números positivos, só que inteiros, ok? Então, a gente tinha o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim ia. Não tinha aqui os números negativos e também não existia aqui os números decimais, ok? Era somente o zero e os números positivos que fossem inteiros, ok? Então, é claro que houve uma necessidade na humanidade de representar os números negativos, representar, vamos supor, dívidas que a gente tivesse, né? Naquela época, era muito complicado você representar uma dívida usando o número inteiro. Afinal de contas, inteiro, o número, essa parte aqui, ó, representava a parte positiva, ok? E tinha um sinal na frente que era o mais. Então, isso aqui representava positivo. Agora, como que a gente ia representar aquilo que envolvesse uma parte negativa, né? Envolvesse algo que fosse não muito bom, certo? Um saldo negativo. Então, houve necessidade então, de colocar esse símbolo aqui na frente de cada número. Então, já que a gente já tinha aqui os números inteiros positivos, então a gente somente fez o seguinte, a gente colocou, né? Os matemáticos colocaram esse símbolo aqui na frente de cada número. Então, ele ia se representar os números opostos a esses números aqui que já existiam antes. Então, assim, foi criado o conjunto dos números inteiros, ok? Ou seja, o conceito de número inteiro ele foi ampliado, ok? Então, assim, eu teria o quê? Os números negativos, que seriam infinitos, ok? Os números negativos, eu teria também o zero, certo? E os números positivos, só que todos eles são números inteiros. Não existia aqui agora os decimais, certo? Existia somente os números inteiros. Não tinha também número fracionário nessa época. Então eu tinha aqui o zero, que era o elemento neutro, ele era o ponto de partida de tudo. Ele não era negativo e nem positivo. Aí eu tinha depois o número 1 inteiro positivo. Aí depois eu tinha o menos 1, que era o oposto ao número 1. E ele tinha esse sinal na frente. Nesse caso aqui, eu poderia muito bem representar o número 1 com esse sinal aqui na frente, ok? Ou então colocar ele assim desse jeito. Afinal de contas, ele nasceu desse jeito assim, sem esse sinal aqui. Aí depois que houve a necessidade de colocar esse sinal aqui para representar um número positivo. Sendo que hoje a gente pode até omitir esse símbolo aqui, ok? Pode omitir esse sinal de mais e já entender que quando não tem nada na frente é um número positivo. Já o negativo não, ele tem que ter esse símbolo aqui na frente, ok? Agora a gente teria aqui o número 2. O número 2, que era positivo inteiro, e o menos 2, que seria o seu oposto. O número 3, 3 positivo inteiro, e o menos 3 que seria o seu oposto. E assim ia até o infinito, né? Aqui não tinha limite, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ok? Então esse aqui é o conceito de número inteiro. Vamos fazer o seguinte, quando eu falar bem assim nas nossas aulas, que existe um número positivo, né? Aqui, esse conjunto aqui é formado por números positivos. Então, como a gente está estudando aqui números inteiros, então vamos entender que a gente está somente se referindo a número inteiro, certo? Quando eu falar bem aqui que nós temos aqui somente números negativos, como nós estamos estudando aqui números inteiros, então vamos entender o seguinte, que existe somente números negativos inteiros que a gente está se referindo, tudo bem? Então, beleza. Agora vamos falar aqui sobre os subconjuntos, tá? Aqui é um dos subconjuntos dos números inteiros, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, isso daqui é similar ao conjunto dos números inteiros, ao conjunto dos números naturais, que a gente viu na última aula. Nós tínhamos aqui um asterisco, representando que o zero estaria fora, né? O zero estaria fora e os demais estariam dentro desse conjunto. Então, eu teria aqui os números negativos, sem limite, ok? O zero estaria fora e eu teria os números positivos, também sem limite aqui, ok? Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros não nulos, que é um subconjunto dos números inteiros. Ele é um conjunto que faz parte desse conjunto aqui. Ou seja, ele está contido dentro desse conjunto aqui, ok? Então, a gente vai ver agora também outros subconjuntos que esse conjunto aqui possui. Como vocês podem ver, nós temos aqui mais 4 subconjuntos que estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros.
O primeiro deles aqui que a gente vai falar é o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, esse daqui, veja bem, nesse caso aqui, eu quero somente números que não sejam negativos, certo? Então, o negativo está fora, beleza? Então, nesse caso, eu vou colocar um mais para indicar que o negativo está fora. Eu quero números positivos, inclusive o zero, porque o zero é não negativo. Então, eu vou fazer assim, sem o asterisco. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o zero e os números positivos, ok? E isso daqui, reticência, né? Porque não tem fim, tá? Agora aqui embaixo, conjunto dos números inteiros, positivos. Então, nesse caso, eu só quero número positivo. Então, o zero está fora. Então, eu vou colocar o asterisco aqui, tá bom? A mesma coisa, só que aqui tem um extra. Eu tenho o asterisco, certo? Agora, só vou ter número positivo, ok? Então, reticências porque não tem fim. Agora, o conjunto de números inteiros não positivos. Se é não positivo, então, os números positivos estão fora. Eu quero somente os negativos, inclusive o zero. Então vai ser assim, com um menos bem aqui embaixo. Agora eu vou colocar assim, eu vou colocar zero. Nesse caso eu vou fazer assim, fica melhor. Eu vou colocar reticências, tá ok? Vou colocar reticências, tá? Menos 3, menos 2, menos 1 e o zero aqui, tá ok? Fecha, tá bom? Fica melhor assim. Esse daqui quer dizer o quê? Que ele vai para o infinito, tá? Ele vai para o infinito. Vai ter o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim vai, tá bom? Então, agora, conjunto dos números inteiros negativos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que agora vai ter um extra, vai ter o asterisco, ok? Então, vamos colocar aqui reticências, menos 3, menos 2, menos 1 e fecha aqui, tá ok? Então, essa daqui é a representação dos subconjuntos dos números inteiros. Agora iremos pegar as questões propostas. Questão 1. O conjunto A é igual 0, 2, 4, 6, 8, reticências, pode ser representado pela seguinte propriedade. Então, a gente vai ter que analisar cada uma delas. Na letra A, ele fala o seguinte, que o x está ok, x é inteiro. Tudo bem, o x aqui é inteiro, realmente. X representa os elementos do conjunto, ok? Então, x é inteiro, tudo bem, não tem problema. Só que aqui ele está falando que é ímpar, e não é verdade, não são números ímpares, são números pares. Então isso aqui é falso. Letra B. X está ok, x é inteiro, beleza. E ele está dizendo que ele é primo, não é verdade. O zero não é primo, ok? Então isso aqui é falso. Assim como o 4, 6, o 8, o único que é primo aqui que eu estou vendo aqui é o número 2, tá? Agora a letra C. Letra C, x está ok, x é decimal. Não é verdade, isso aqui não são números decimais. Professor, mas tem vírgula aí. Então, cuidado. Essa vírgula aqui, ele separa um elemento do outro elemento, tá ok? Esse zero aqui é um zero inteiro, tá certo? Esse 2 aqui é um 2 inteiro. Não é 0,2 não, certo? Para ser 0,2, a representação deveria ser assim, desse jeito aqui. 0,2, aí ponto e vírgula, tá ok? E o próximo número seria outro decimal, ou então poderia ser outro número inteiro. Então, nesse caso aqui, vamos supor que seja um decimal, 4,6, tá? Então, seria assim que você ia representar, você ia separar por ponto e vírgula, quando envolver número decimal, ok? E não é isso que a gente tem aqui, certo? Então, isso aqui é falso. Letra D. O conjunto A é igual x tal que x é inteiro, beleza, x é inteiro. Ele é número par, realmente são números pares. E não negativos, ok, são números não negativos mesmo, porque o zero ele é não negativo, então ele está no meio. Então, essa aqui é a nossa resposta, esse aqui é o nosso gabarito. Deixa eu marcar aqui a letra D. Agora vamos ver porque não é letra E. Letra E ele fala que é inteiro, beleza, e é par, tudo bem. Mas só que ele está falando que é positivo. O zero não é número positivo, ele é um número neutro, ele não é positivo e nem negativo, ok? Então isso aqui é falso. Então, realmente, nossa letra correta aqui é a letra D, beleza? Questão 2. Qual das proposições abaixo é verdadeira? Então, nós temos aqui a letra A, B, C, D e E. Então, você pode perceber que a gente vai ter que fazer um pequeno cálculo de cada uma delas, tá certo? Então, vamos fazer aqui da letra A. 2 menos 3 vai dar menos 1. E menos 1 não pertence aos naturais, ok?
Os naturais só é o zero, os números positivos. Então isso aqui é falso. Agora aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9 positivo. 9 positivo não pertence a esse conjunto aqui, porque esse aqui é o conjunto dos números inteiros não positivos, ok? Por causa desse menos aqui, tá? Então isso aqui não pertence e é falso. Vamos ver agora a letra C. Letra C, menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. E 20 pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos. Isso aqui é verdadeiro, ok? Então isso aqui é verdadeiro, é o nosso gabarito. Vamos marcar aqui letra C, que é o nosso gabarito. Agora a letra D. Letra D, 5 menos 11 vai dar menos 6. Menos 6 não pertence ao conjunto dos números não negativos, tá, ok? No conjunto dos números inteiros não negativos, certo? Então aqui, esse que seria o certo. Então esse aqui é o falso. Na letra E, nós temos aqui o zero, que pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Então, pessoal, isso daí é falso. É falso porque o zero ele está fora. Todo mundo está dentro, só que o zero está fora. Ok? Então, realmente, nosso gabarito aqui é a letra C. Então, pessoal, nesta aula aqui, nós podemos estudar o conjunto dos números inteiros. E podemos verificar como ele foi importante para o desenvolvimento da matemática. Afinal de contas, foi possível representar números negativos, números que são opostos aos números positivos. Imagine nossa vida como ela seria se a gente não pudesse fazer isso. Então, pessoal, para que a gente possa se aprofundar ainda mais na parte de conjuntos numéricos, eu espero vocês nas próximas aulas. E até lá!